Bom dia, nono ano. Hoje, se você está vendo esse vídeo, é porque você não conseguiu a média necessária para passar direto no ano. Mas não se desespere. Teremos agora no sala de recuperação. Sendo bem sincero, essa parte agora não vai ser muito extensa. Porque eu fui pensando no que fazer de recuperação para quem ficasse e decidi fazer de uma maneira diferente. A prova de recuperação vai ter duas partes. Uma é um trabalho que eu vou passar no final dessa aula, valendo 5 pontos. E a outra vai ser a prova de recuperação na semana que vem, com 5 perguntas, cada uma com 1 ponto. Ou seja, trabalho metade, prova metade, junto para em 10. Como vai ser a prova? A prova vai ter 4 questões objetivas, ou seja, marcar, e uma discursiva, de escrever. Não vão ser perguntas muito complicadas, e a matéria da recuperação vai ser Guerra Fria, lá do início do nosso quarto bimestre. Por que Guerra Fria? Porque a matéria de Guerra Fria ela não é muito extensa, então não vai ser muito complicado de vocês pegarem para fazer. E também porque é uma matéria que vocês já estão acostumados a ouvir, foi o tema em si de todo o nosso quarto bimestre. Então eu acho que esse capítulo vai ser melhor para vocês fazerem a prova de recuperação. Nessa aula de recuperação agora, eu vou pontuar o que é importante vocês darem atenção na hora de estudar. Por isso, o vídeo da aula em si, é bom vocês pegarem aquelas videoaulas de quando eu falei de Guerra Fria. Eu posso até repostar para vocês, caso vocês precisem. Eu envio para cada um de vocês a aula para vocês terem mais fácil acesso. Mas é bom vocês reverem ela para poderem ter uma mente mais fresca do assunto. Aqui do início, o que é importante a gente lembrar é como se começou a Guerra Fria. A Guerra Fria ela é uma consequência de como termina a Segunda Guerra Mundial. Como terminou a Segunda Guerra Mundial? O eixo caiu, Alemanha, Itália e Japão foram derrotados. Termina com os Estados Unidos fazendo os ataques atômicos ao Japão e mostrando que agora a humanidade tinha descoberto uma nova arma de destruição em massa que naquele momento só os Estados Unidos tinha. E a grande questão da Guerra Fria é que os Estados Unidos ele era, digamos, o líder do pensamento capitalista, do sistema capitalista de governo e de economia. E dentro dos aliados tinha-se um que era o oposto dos Estados Unidos, que era a União Soviética. A União Soviética era o bastião do comunismo, o líder do comunismo no mundo. E ambos os Estados Unidos e a União Soviética saíram da Segunda Guerra muito fortes. Eles saíram como as potências econômicas e militares do mundo. Uma coisa que é sempre bom lembrar, vira e mexe eu lembrava para vocês, em questão de tamanho de exército, a quantidade de tropas, de armas, a União Soviética sempre teve o maior exército. O Exército Vermelho sempre foi o maior da Guerra Fria. O que contrabalanceava era que os Estados Unidos tinha feito uma grande linha de alianças, que a gente vai falar nessa aula, é uma parte importante lembrar, que contrapôs aí, fez um balanço de forças. Mas o que a gente tem que se focar é que Estados Unidos era o líder do bloco
capitalista e fazia uma campanha contra o comunismo no mundo. E a União Soviética era o líder do bloco comunista e fazia uma campanha contra o capitalismo no mundo. A Guerra Fria foi uma disputa ideológica. Não houve uma guerra direta entre Estados Unidos e União Soviética. Houveram guerras, sim, durante esse período de Guerra Fria, várias. Vietnã, Guerra da Coreia, as guerras de independência que a gente viu. Todas motivadas pela Guerra Fria, mas não entre as grandes potências. Estados Unidos e União Soviética passam, então, no final da Guerra Fria, a disputar a hegemonia mundial, para ver qual a potência que mandaria no mundo, em termos econômicos e até políticos também. E, de um lado, formou-se um grupo, que é o bloco capitalista, que era organizado em torno da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi uma grande aliança militar entre diversos países que estão ali sendo banhados pelo Atlântico Norte, que é um tratado de defesa, que é um tratado que, digamos, se a Inglaterra faz parte do tratado, e se, digamos, a Turquia atacar a... Não, a Turquia não é um bom exemplo, porque a Turquia faz parte. O Egito. O Egito ataca a Inglaterra. Todos os países da OTAN têm que declarar guerra ao Egito. Isso é uma aliança de defesa, feita pela OTAN. E foi feita porque a ameaça soviética era muito grande. A União Soviética, depois da Segunda Guerra Mundial, pega quase todo o leste europeu em, digamos, uma ação de proteção aos países comunistas, mas que, na verdade, acabaram se tornando do próprio território soviético. E, por outro lado, a União Soviética, para poder fazer frente à OTAN, faz o Pacto de Varsóvia, que era uma aliança entre o bloco comunista. Fica assim dividido o mundo em áreas de influência. A área de influência capitalista e a área de influência socialista. E também a área de influência dos não alinhados, que eram países que não entravam dentro desses blocos. O Brasil, ele fazia parte dos alinhados aos Estados Unidos, do bloco capitalista, mas não da OTAN. Isso é uma coisa interessante de vocês lembrarem. Não necessariamente um país que é alinhado de um bloco faz parte da OTAN ou do Pacto de Varsóvia. Tem diferenças. E existem até motivos bem claros. Por exemplo, nem todos os países do bloco capitalista tinham como contribuir militarmente para a OTAN. Assim como nem todos os países do bloco comunista tinham como contribuir militarmente para o Pacto de Varsóvia. Aqui na 278, nós temos um mapa muito interessante que mostra quem é quem nesse jogo político internacional. Em verde escuro é a OTAN, em verde claro os países do bloco capitalista, que não faz parte da OTAN. Em laranja, a União Soviética, aliados no Pacto de Varsóvia. Em rosa, os alinhados com a União Soviética. E em cinza, os não alinhados. Ah, professor, isso é uma pergunta que sempre fazem, e com certeza vocês já fizeram, e eu estou repetindo para vocês lembrarem. Por que a China está em cinza? Ela não é comunista? A China era comunista, mas era de um comunismo diferente do soviético. Dentro do comunismo, assim até como dentro do capitalismo, tem linhas de pensamento. O capitalismo, ele tende a conversar mais entre as linhas de pensamento. E por isso não atrapalha tanto na questão das alianças. Mas no comunismo é diferente. O comunismo chinês foi formulado a partir das ideias de Mao Tse Tung.
o revolucionário responsável pela Revolução Chinesa e que impôs e instituiu o comunismo na China. Ele tinha pensamentos que não batiam com o comunismo soviético, que é um comunismo que a gente chama que era leninista, que vem de Vladimir Lenin, o homem que fez a revolução comunista na Rússia, que virou União Soviética. Então, algumas diferenças ali na forma de se pensar esse comunismo batiam os dois países de frente. E por isso eles não se viam como aliados. Mas é importante se lembrar de uma coisa. Uma coisa é a China não estar se dando bem com a União Soviética. A outra é, aqui na Coreia está tendo presença dos Estados Unidos, ele é capitalista. Poxa, ele é capitalista, quer se meter aqui no meio da Ásia, que é quase toda comunista? Não vai ser assim não. A China, ela podia ser contra a União Soviética, mas se tivesse, digamos, União Soviética e Estados Unidos, ela, lógico, iria pro lado da União Soviética por questões de ainda é um comunista. Mas, para facilitar para vocês, lembrem sempre que a China é do bloco dos não alinhados. Prestem bastante atenção nesse mapa, tá, gente? Eu vou fazer uma pergunta sobre essa questão de bloco capitalista, comunista e não alinhados. Então prestem atenção nesse mapa. Um dos exemplos dessa divisão do mundo em blocos foi da divisão da Alemanha. A Alemanha perdeu a Segunda Guerra. Lógico, haveria consequências graves para a Alemanha. E além de perder diversas coisas como o território que eles dominavam, vários recursos que eles tomaram durante o governo nazista, julgamento em Nuremberg dos oficiais nazistas, também teve uma consequência territorial. A Alemanha, ela perdeu a sua autonomia política e foi dividida em duas, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. E dentro da Alemanha Oriental ficava Berlim, capital da Alemanha. Ela não deixou de ser capital das duas Alemanhas, mas Berlim também foi dividida em uma parte capitalista e uma parte comunista. O mapa aqui explica bem. Aqui é a Alemanha Ocidental, em amarelo, que é a Alemanha capitalista, onde quem manda aqui é Estados Unidos, França, Inglaterra. Lógico, ali dentro tem seus políticos alemães, mas eles estão submetidos às decisões dessas três nações. Em laranja, a Alemanha Oriental, que está sob o domínio soviético, também funciona da mesma forma que a Alemanha Ocidental, só que precisa obedecer à União Soviética. Importante. Essa forma de se governar um território ocupado se chama governo fantoche. Digamos, o povo elege seus governantes, mas na verdade quem manda são nações estrangeiras. Foi assim para a Alemanha após a Segunda Guerra. E Berlim não podia, digamos, na visão dos alemães, não podia deixar de ser capital da Alemanha. Então, ela foi dividida também. Dividiu-se o país e dividiu-se a capital. E essa divisão em Berlim, que é o Muro de Berlim, que fez a divisão dentro da cidade. O Muro de Berlim não é entre as duas Alemanhas. Seria um muro muito grande, não é impossível de se fazer, acreditem, dava para se fazer, mas seria um muro muito grande e não tinha por que fazer algo assim. A questão mesmo foi em Berlim. Bem, dentro dessa disputa política e ideológica, também foi levado ao campo militar. Ambos os lados tinham que parecer para o resto do mundo
muito poderosos, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética. E seus aliados também tinham que se aparentar ser fortes. Então, houve-se, na Guerra Fria, uma coisa chamada corrida armamentista. Ou seja, ambos os lados desenvolvendo cada vez mais armas e armas mais poderosas, principalmente armas nucleares. Os Estados Unidos começou sendo o único país com bombas nucleares. Mas os planos da bomba nuclear foi vazado por cientistas estadunidenses, mas que eram da ideologia comunista. Eles vazaram isso para a União Soviética e lá eles conseguiram fazer suas armas nucleares. Assim, as duas potências tinham armas nucleares. E eles foram desenvolvendo essas armas nucleares. Além de ficarem desenvolvendo cada vez mais armas mais poderosas para se mostrarem fortes, eles também disputavam em outros campos. Disputavam em campos culturais. O grande exemplo que a gente tem são as Olimpíadas. As Olimpíadas, por todos os países que fazem parte do Comitê Olímpico competirem de forma esportiva, ou seja, sem agressividade, havia ali um momento de propaganda. Eu até falei isso na aula para vocês. Naquele momento da Olimpíada, era um momento de se os Estados Unidos perder para a União Soviética no atletismo, a União Soviética vai propagandar: nossa, vejam como os soviéticos são melhores fisicamente que os americanos. Se vocês querem ser fortes como os soviéticos, façam parte do bloco comunista. Se os Estados Unidos ganham da União Soviética no basquete, vejam como os americanos são melhores por serem capitalistas. Eles conseguem ter um pensamento melhor que se reflete no esporte. E por isso, se você quiser ter esportistas bons como os Estados Unidos, façam parte do bloco capitalista. Então, eles usavam muito as Olimpíadas, as competições olímpicas, para fazerem propaganda. O que a gente pode ver ali muito a questão da batalha cultural entre as potências. Também, junto com isso, cultural ibérico, tem a questão tecnológica. Quanto mais avançado aparentasse ser um bloco, era melhor visto para atrair aliados. Principalmente os países que eram dos não alinhados. E por isso que a gente vê ali na questão da Guerra Fria uma corrida para se desenvolver melhores armas, propagar mais a sua, digamos, ideologia e desenvolver novas tecnologias. E na questão tecnológica, a gente tem como grande exemplo a corrida espacial, que, sinceramente, as primeiras conquistas foram tudo soviéticas. Os soviéticos, eles arrasavam na questão da exploração espacial. Foi só na questão de chegar à Lua que os Estados Unidos conseguiu ser o primeiro. E meio que chegar à Lua era um ponto de chegada nessa corrida espacial. E chegar lá foi uma vitória simbólica para os Estados Unidos. Essa questão da corrida tecnológica, bélica e cultural, deem atenção, porque eu vou fazer uma pergunta sobre isso. Já falei para vocês dois pontos para vocês derem atenção, que eu vou fazer pergunta. Lá nos blocos e aqui na corrida tecnológica, bélica e cultural. Na questão da cultura, temos também nesse momento os movimentos de contracultura e de luta por igualdade. A contracultura é um movimento de crítica à cultura capitalista e muito também por causa da questão de consumismo e de militarismo. O grande exemplo da contracultura é o movimento hippie. Também tem o rock and roll. O rock and roll foi um grande símbolo de contracultura. E dentro dessa época também houve a luta por igualdade dos direitos civis nos Estados Unidos, que meio que se espalha dentro do bloco capitalista. Desse ponto,
eu vou falar pra vocês que eu devo fazer mais uma pergunta sobre luta pela igualdade. Não deixem de estudar tudo. É pra vocês estudarem tudo. Mas é mais certo eu fazer uma luta pela igualdade, porque pega mais a questão de Martin Luther King, dos direitos iguais, tem mais ali pra trabalhar, então provavelmente eu devo fazer uma pergunta sobre luta pela igualdade. Ó, já 3 coisas que eu vou fazer. São 5 perguntas, faltam só mais 2. A questão do Estado de Israel é importante, mas como a gente viu essa parte lá na Segunda Guerra, eu não vou fazer pergunta disso na prova não. Mas não deixem de estudar porque tem ainda o trabalho para fazer. Guerra Fria nas áreas de influência. Aqui, basicamente, o livro traz para vocês a Revolução Chinesa e Cubana. Estudem eles, porque eu vou tirar perguntas daqui. Não vou falar para vocês se eu vou fazer uma pergunta com os dois ou uma pergunta para cada um, mas estudem essa parte, vai ser uma parte importante. Estudem e deem atenção. Quem fez? Quem foi o líder? O que motivou? E qual foi a consequência? Essas 3 perguntinhas vocês têm que se organizar para pensar na hora de estudar essa parte. Revolução da China e Revolução em Cuba. E bem, é isso. Para vocês verem como o capítulo é pequeno, precisa se estender muito. Falei para vocês pontos importantes que eu vou abordar. A parte de Alemanha também é muito importante, deem atenção a ela. Porquê da divisão, como se deu a divisão, a questão do Muro de Berlim, estudem. Com esses pontos que eu apresentei, eu vou desenvolver as perguntas da prova. E o trabalho, que vale a outra metade da avaliação, vai ser o seguinte. Eu quero que vocês pesquisem algum país que fez parte do bloco capitalista e um país que fez parte do bloco comunista. Que não pode ser Estados Unidos e União Soviética. Tem que ser um país que não sejam esses dois. E um de cada bloco. Um do bloco capitalista e outro do bloco comunista. E vocês vão pesquisar como é que foi a Guerra Fria para esses 2 países. É um trabalho que tem que ser feito escrito, não pode ser digitado dessa vez, não vou citar trabalho digitado, vai ser escrito. Vocês têm que fazer no mínimo mais 15, bota 15 linhas no mínimo, e vocês vão falar como esse país se comportou, o que ele fez na Guerra Fria, como foi a história dele durante a Guerra Fria. No bloco capitalista temos vários exemplos, assim como no bloco comunista também. Material que não falta na internet para vocês procurarem. Mas, atenção, não copiem. É muito fácil descobrir se vocês copiaram um texto da internet, mesmo escrito. É muito fácil mesmo. Tem muitas ferramentas para isso. Leem com atenção e escrevam o trabalho. O trabalho vale 5, a prova 5 perguntas, 1 ponto cada um. É isso, gente. Caso vocês queiram rever as videoaulas de Guerra Fria, eu vou passar para vocês de novo o link. Botem tudo em mensagens salvas para vocês terem fácil acesso. E até semana que vem, dia da nossa prova de recuperação. O trabalho, que vale 5, vocês podem entregar de hoje, caso vocês queiram fazer logo hoje, até a prova de recuperação. Nesse meio período vocês podem enviar que eu recebo e faço a correção. Lógico, o resultado em si dos pontos depende também da prova, então mesmo que você entregue nesse meio tempo, eu não vou falar quanto vocês tiraram. Só no dia da prova de recuperação. E, gente, qualquer dúvida mesmo que vocês tiverem, me perguntem.
Vocês podem perguntar no privado a hora que vocês, a hora, tipo, surgiu agora uma dúvida, me manda mensagem. No meu tempo eu respondo a vocês. Mas eu não vou deixar de responder vocês, gente. Então, qualquer dúvida mesmo, me pergunte, porque essa é a prova de recuperação. Agora é o momento de vocês tirarem suas dúvidas. Já passei aqui um capítulo que é mais fácil de vocês estudarem, pelo tamanho e porque a gente falou muito dele. E até porque eu vi que na avião vocês se deram melhor com a questão de Guerra Fria. Então, esse é um capítulo fácil de vocês trabalharem. A prova não vai estar difícil, eu não vou pegar pesado na prova, assim como eu não peguei pesado na via 2. Mas, qualquer dúvida mesmo, vocês têm que me falar. Tudo bem, turma? É isso. Até semana que vem. Quando vocês podem me enviar o trabalho, lembrando, de hoje até a prova de recuperação. Estudem bastante. E boa semana.